Eu não preciso. Eu se calhar enviava o Pong depois das várias intervenções. É melhor, não é? Então, outro ping, o Pedro Bismarck. Obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite à ICOMOS e particularmente à Maria Ramalho, mas também queria dizer que presinto a minha falta de competência para falar sobre estas matérias, sobretudo neste contexto que repete especialistas que têm feito a sua vida diária, as suas pesquisas e o seu trabalho em torno do problema da reabilitação. Por outro lado, isso é o que me leva a não recusar esta oportunidade. É a certeza que falar de reabilitação urbana neste momento, de facto, não é um problema meramente técnico, que diga respeito a uma determinada área do saber disciplinar, não é exclusivamente um problema da ciência da construção ou da economia urbana, também não será certamente um simples negócio na sobrevivência das empresas imobiliárias e da construção civil. Portanto, a reabilitação urbana parece-me neste momento constituir um lugar essencial para pensarmos não apenas a nossa relação com a cidade, a nossa relação com este património arquitetónico que chegou até nós, mas também a nossa relação com a própria disciplina da arquitetura. E era acerca destes 3 pontos que eu gostava de convocar algumas notas muito rápidas e no final mostrar apenas 2 exemplos que eu acho que podem ser bons modos para o Pong. Primeiro, comecei por dizer que a reabilitação parece constituir um lugar essencial para pensar a nossa relação com a cidade. Mas o que é que significa, na verdade, dizer isso? Será certamente pensar a nossa relação com aquilo que faz o cotidiano, a nossa vida diária, o seu conforto, funcionalidade, bem-estar, mas trata-se também de pensar a cidade como condição essencial à nossa vida em comum. Este direito à cidade é o direito e o dever que consignamos a nós próprios de sairmos da esfera dos nossos afazeres privados para participar nessa esfera do comum, daquilo que diz respeito a todos, aquilo que não pode ser senão partilhado. Pensar a cidade é reclamar o direito a debater e a participar nos seus processos de governação. Pensar a cidade como um espaço por excelência da nossa vida em comum, um lugar de encontro com os outros, mas também com a nossa história. Isto leva-nos ao segundo ponto, a relação com isso a que chamamos o património arquitetónico. Na verdade, este é um meio essencial para o homem se confrontar com o devir histórico do qual faz parte. Aliás, publicamos no último número da Puncto, que era dedicado à nostalgia, um pequeno texto do filósofo George Agamben, precisamente sobre esse modo histórico de existência que é específico do homem europeu e que nos separa, por exemplo, do homem asiático ou do homem americano. A cidade é o sítio onde falamos não apenas entre os outros, que vivem, mas onde falamos através dos edifícios, das ruas, com aqueles que já não vivem, que viveram outrora e que nos quiseram deixar algo. E fala-se muito de património, daquilo que esses que vieram antes de nós nos deixaram, outorgaram, mas fala-se pouco do património que iremos deixar a esses outros que virão depois de nós. E cuidar do património que nos foi legado será certamente importante. A questão que devemos colocar é qual será o nosso legado, o nosso contributo para a história desta cidade. Será a Suru, Porto Vivo? Terceiro, a relação com a disciplina, com a arquitetura. É que quando nos juntamos em seminários como este, não estamos apenas a falar da reabilitação da cidade ou do Porto Património Mundial, mas estamos a colocar o problema da disciplina, o seu papel e o seu lugar social, cultural e político. Hoje estamos aqui a discutir não apenas o futuro da cidade, mas a debater o futuro da disciplina, da sua autonomia, da sua capacidade de ter ainda algo a dizer sobre os modos de pensar e fazer a cidade, um pouco como o professor Walter Roça estava há pouco a dizer. Porque aquilo que, na verdade, assistimos nos últimos anos é o total esvaziamento do seu discurso e da sua prática, entregue, como está declaradamente, às grandes corporações, que são máquinas, certamente, de produção de edifícios, mas talvez não de arquitetura. Basta ver o exemplo da China, mas também, se calhar, basta ir ali à esquina ver o que têm sido as intervenções da Suru. A reabilitação pode ser um campo de experimentação importante para a própria disciplina. Um modo de problematizar os modelos, as tipologias, os discursos instituídos que repetimos mais por hábito do que criticamente. Um exemplo paradigmático são as tipologias da habitação, T1, T2, T3, que foram uma cartilha importante na organização do espaço doméstico nos bairros periféricos. Mas ao invés de procurarmos adaptar à força estes edifícios, adaptar à força estes edifícios a estas tipologias, seria muito mais interessante de fazer precisamente o contrário. Ver estes edifícios como possibilidade de pensar outras formas de organização doméstica, desenhar outros tipos de partilha dos espaços comuns da casa, entre casas e no espaço público. Porque, afinal de contas, o aspecto profundamente perturbador das intervenções da Suru Porto Vivo não é apenas o seu fachadismo, mas a destruição da grande especificidade da Casa do Porto, esse admirável mundo da repetição, nunca igual, de um mesmo modelo, de um mesmo tipo, essa pequena escala de intervenção, casa a casa, lote a lote, a partir do qual o Porto cresceu durante séculos.
E por isso as chamadas intervenções quarteirão a quarteirão estão condenadas ao fracasso e, sobretudo, não fazem mais que condenar ao desaparecimento essa grande especificidade que é, afinal, aquilo que faz do Porto património mundial. Queria só terminar, sei que isto já vai longo, por deixar 2 modos para a discussão. Esta imagem de Veneza, o excesso de turistas ligado ao turismo de cruzeiros. Veneza, nos últimos 5 anos, aumentou em 400% o seu número de turistas e, na última década, perdeu metade dos seus moradores. Alguns motes para a discussão acerca da tal turistificação. A segunda imagem, ou o segundo conjunto de imagens, tem a ver com uma cidade que, à partida, todos nós conhecemos mais ou menos bem. Não sei se alguém quer arriscar alguma ideia. Parece Paris, não é? Pode ir passando. Parece Paris, tem uma cópia da fonte de Versalhes, tem um tipo de estrutura habituamos a ver em Paris, podemos, mas talvez não seja mesmo Paris. Pode passar. Talvez seja... É uma cidade que eu consegui perceber que se chamava Tiandusheng, ou também Crystal City, fica na China, na periferia de uma outra cidade chamada Hangzhou. Como podem ver, tenta ser uma réplica bastante detalhada desta cidade francesa. Foi programada para 10 mil pessoas, infelizmente ou felizmente, parece que foi um fiasco, só vivem 2 mil pessoas, aliás, vê-se que a cidade está praticamente deserta, mas não é se pode ir passando. Aqui uma imagem mais global e do contexto onde esta cidade se inscreve. Paris não é o único exemplo, há uma série de cidades que os chineses têm-se dedicado a copiar. Esta é chamada Holland Town. Esta é uma cidade austríaca, Hallstatt, mas na China. Não serás. E isto é uma cópia já não tão bem conseguida, diria eu, de um certo château francês e de uma mini pirâmide do Louvre. Talvez não. A boa notícia é que o Porto parece que vai ter também a sua papel, vai ter o seu lugar. Portanto, dizem que há uma cidade na China que é ficar parecida com o Porto. O que é, pode passar, o que é também, de alguma maneira, particularmente paradoxal, porque no meio destas réplicas todas, afinal, a empresa imobiliária que se dedica a comercializar os espaços ou as intervenções da Suru chama-se Réplica Gold. E, portanto, eu acho que é um paradoxo interessante. Não sei se, contudo, apesar desta réplica ser mais gold, se é suficiente, como estávamos aqui a discutir há pouco e como estava a dizer também já Fernando, se é suficiente construir uma cidade unicamente para turistas, fazer réplicas, como vimos, estendem-se pelo mundo fora, e se de facto não temos de repensar o que é que o turismo e qual pode ser o contributo do turismo para um outro processo de reabilitação urbana. Obrigado. Muito obrigado a nós. Podem ter palmas. Obrigado.